Da doutrina espírita, hoje, quinta-feira, 2 de junho de 2016, eu, Arnaldo Oliveira, juntamente com aqueles que se encontram conosco na sala Unidos pela Doutrina Espírita, na plataforma Pautalk, e a todos que possam nos acompanhar pelo YouTube, vamos fazer algumas reflexões a respeito da mensagem do Evangelho, o suicídio e a loucura, itens de 14 a 17, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Diante do que nós já comentamos, já falamos, e a nossa Sil Camargo já fez a nossa prece para darmos início ao trabalho. Antes de mais nada, agradeçamos ao Divino Amigo a oportunidade de refletirmos o texto do Evangelho, porque, via de regra, é o nosso roteiro seguro para que possamos dar sequência na nossa jornada evolucional, atendendo e se fazendo cumprir em nós a lei de progresso, com esse roteiro seguro que é o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos e suas exemplificações. Suicídio e a loucura. Interessante é que, apesar de ter este tema, pouco é tratado aqui da loucura. E com maior ênfase, a ideia central do texto é o suicídio. Então vamos lá, proceder à leitura do Evangelho e às interpretações cabíveis. A calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor ativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Muito bem. Claro é que para muitos daqueles que estão conosco nessa jornada, na lide da carne, vivenciando provas e expiações no plano físico, se perturbam diante de situações que às vezes por eles mesmos se tornam insustentáveis, porque ainda não tiveram a oportunidade de compreender ou ouvir a mensagem do Espiritismo, ainda não têm a devida compreensão da vida futura, se apegando ao nada, quando é um seguidor da ideia de Comte, o positivismo, o niilismo de Nietzsche e tantas outras doutrinas absurdas que fala que após a morte nada mais existe. Outras doutrinas que vêm falando aos homens que a alma é criada na concepção do corpo e que após a sua morte ou vai para o céu ou vai para o inferno.
sem que se dê a oportunidade de atentar para o consolo que nos é dado através da nossa boa doutrina. Trabalhando inicialmente na fé raciocinada, e conforme Kardec nos fala, fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer tempo, passa a compreender que o futuro nosso é simplesmente o ir e vir, plano físico, plano espiritual, fazendo cumprir em si a lei do progresso, mas também que lhe permite compreender tantas outras mensagens de Jesus. Bata e a porta vai se abrir. Ou seja, procure ajuda, que ela está disponível para você. Deus não desampara ninguém. E o auxílio, o amparo, a ajuda, somos contemplados pelo Criador, em especial através das mensagens do Divino Amigo. Ser perfeito, como perfeito é vosso Pai. E isso vai nos dando sustentação para seguirmos adiante, mantendo-nos em serenidade, fugindo do círculo e do ciclo, não somente do medo, mas também do nada. E aí nós obtemos, de forma a nos mantermos nessa serenidade, as condições que nos fala o Evangelho. Suportarmos todas as nossas mazelas e vicissitudes com certa indiferença. Não a indiferença que nos leva ao negativismo, mas sim aquela indiferença que, ao nos sustentar, nos permite vivenciar, dentro do grau em que nos encontramos, aquela mesma alegria que vivenciaram os primeiros cristãos da história, que se tornaram mártires, que iam serem jogados às feras, serem arrastados ao fogo, e cantavam hosanas a Deus. Cantavam porque sabiam que a promessa de Jesus, de que quando imbuídos pelo bem, não nos permitimos estar no patamar do homem do bem, porque isso é uma coisa que nós ouvimos muito em recados espíritas, cristãos, na própria internet, nas redes sociais. Fulano de tal é um homem do bem. Ótimo, excelente. Mas temos cá conosco que nós precisamos dar um passo a mais. Precisamos nos tornar o homem de bem e não ficarmos nesse conceito do homem do bem. Porque aquele que é do bem, pouco se importa, na maioria das vezes, quando provoca mal a outrem. Mas o homem de bem, ele se preocupa sim em desenvolver, potencializar todas as suas virtudes latentes que lhe foram dadas por Deus para que sejam trabalhadas. Seguindo o Evangelho, essa mesma condição de não ter coragem de suportar ocorre também com o suicídio. Postos de lado,
os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontam. Entendemos aqui no Evangelho que existe uma análise feita pelo plano espiritual quando o suicídio é cometido em estado de embriaguez ou de loucura. Bem, de qualquer forma, sabemos que quando adentramos a um estado de embriaguez, por ter sido sugestionados ou não por entidades que querem aproveitar o copo humano para deliciarem-se com os efeitos do álcool, ou quando adentramos a uma situação de loucura, estamos vivenciando provas, e quando as transformamos em expiações, se tornam de difícil trabalho, de difícil operação sairmos desse ciclo de vício ou de loucura para pensarmos de forma mais coerente com a própria vida. Então, apesar de ser minorada a sua falta, ainda assim constitui uma falta. E o que é pior, a falta de mais alto grau cometida contra a lei divina, que é adentrar ao plano espiritual de uma forma louca, através da porta do suicídio. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Bem, quando estamos a ponto de pensar no suicídio, de cometer esse ato tresloucado, na verdade o nosso sofrimento não é de um só dia. Compreendemos pela mensagem do texto que devemos considerar esse um só dia fazendo uma correlação com a imortalidade do espírito, do ser. E aí entendemos que uma reencarnação, diante da imortalidade, não passa de um átimo de segundo. Não que se perdure. É um ditado popular que muito pouco daqueles que se adiantam para esse ato deslocado dão a devida importância que deveria ser dada. Quando se desespera, quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, está se abrindo a porta larga, malfazeja, de ato que vamos ter que sofrer, de forma às vezes bastante complicada, para que possamos retomar nossa vida, a rédea da nossa vida, e vamos colher os ônus das consequências que esse ato é trazido à tona. É que a vida humana, com relação à eternidade, senão o que é a vida humana, né? Se não bem menos que um dia, é o que estávamos falando. Mas preferimos trocar o termo eternidade pelo termo imortalidade, porque sabemos que eterno é um atributo divino, e só ele, o ser incriado, é que é eterno. Não teve começo e não terá fim. A nossa vida, a nossa criação teve um começo, então somos imortais e não eternos.
E se faz isso pelos tantos relatos que nós encontramos em obras espíritas ou não, porque aquele ser julga que com a vida tudo se acaba. Os infortúnios, as aflições que tanto o atormentam. Lê do engano. Porque pelas mãos de Chico Xavier, cartas já chegaram a respeito do assunto. No livro Memórias de um Suicida, Dona Ivone Pereira descreve como se sentem, se comprometem com a lei, como sofrem aqueles que adentram a vida espiritual pela porta do suicídio. E esse engano se confirma porque descobre que não há morte para o espírito. A morte ocorreu sim para o corpo físico, mas que deverá retornar com o escafandro da carne para reparar o mal que fez não somente aos outros, mas principalmente a si mesmo. Mas isso ocorre porque a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, que nos são trazidas pelas ideias materialistas, resumindo numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Todo aquele que acha que após a morte do corpo físico nada mais existe, para ele não há por que preocupar-se com algo mais que possa lhe trazer complicações. Porque na realidade não há para ele complicações, não há consequências. E isto chama-se, conforme diz o Evangelho, uma verdadeira covardia moral. Quantos homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que eles nada têm de esperar depois da morte. Não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, é melhor não lhes resta senão se matarem? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Nós pensamos uma só palavra para analisarmos um pouquinho melhor. Compensação. Tem sido utilizada muito em nossas vidas, não é mesmo? Porque vivemos ainda aquela situação de fazermos algo para sermos recompensados ou então termos uma compensação por aquele algo que fazemos. Ainda a maioria de nós, infelizmente, vivemos na base da troca. É como fazer a caridade esperando que possamos ir para o céu. Ainda reducionistas como somos, mente pequena, horizonte estreito, almejamos o céu, esquecendo
de vivenciarmos o presente. E não estou falando tão somente do presente com relação ao tempo passado, presente e futuro. Estou falando do presente maior, que é o presente nos dado pelo Pai amoroso, de infinita misericórdia, de estarmos agora, neste momento, vivenciando não só as vicissitudes, mas tantas outras alegrias no contexto dessa nossa atual reencarnação. Convido a todos a deixar de pensar só no futuro, porque o nosso presente, que é um presente dado pelo Pai, exige de nós a vivência agora. O ontem já passou. Lembrando Chico, não dá para mudar o passado, mas dá para iniciar um novo futuro. Lembrando Jesus, será dado a cada um segundo as suas obras. Ora, se nós não plantamos o nosso passado para colher frutos bons agora, e estamos amargando os amargos que plantamos em nosso passado, por que ficarmos procurando a compensação tão somente no futuro? Nos permite a fé raciocinada entendermos que o nosso futuro começa assim que acabamos de algo pronunciar. Pensamos no futuro, ao pronunciar o futuro, já estamos vivendo o futuro. Porque quando pensamos, este pensamento é plasmado, conduzido ao cérebro físico, desenvolvido no cérebro perispiritual, e o tempo que leva para pronunciarmos o pensamento já nos permite vivenciarmos o futuro. E o que seria a compensação? A compensação é imediata, porque ao promovermos o bem, a nossa consciência se aquieta, se asserena, e serenados pela consciência que se conduz de forma correta, já recebemos a compensação que poderíamos estar esperando para o futuro, a vida futura, o desencarne, não é mesmo? Quando realizamos algo que nos comove, que nos emotiva, com a certeza de estarmos produzindo o bem, em especial por Jesus, o nosso coração se enche de tanta alegria que a gente fica meio que abobalhado e começamos a descobrir por que o Evangelho fala de alegria, por estarmos dentro do caminho que esperam de nós o nosso protetor, o nosso anjo guardião, mas principalmente o amigo incondicional, Jesus, o meigo Rabi da Galileia. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veicula a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam. Na grande realidade, nós já ouvimos também diversos depoimentos de que quem comete o suicídio, na verdade, ele não quer morrer. Ele quer se livrar dos problemas. Ora, sabemos que quando evitamos de falar na doutrina, quando evitamos de fazer prosélitos de boa vontade,
também estamos contribuindo para que essas pessoas cheguem a esse termo. Exatamente, senhor. Do suicida é uma fuga. E quando nós não falamos da mensagem da doutrina espírita a respeito, nós também estamos promovendo uma fuga. Outro dia falávamos com um amigo nosso a respeito do proselitismo, tão decantado na doutrina espírita, que Kardec recomendou que não se fizesse proselitismo, que a doutrina espírita não faz prosélitos e vai por aí afora. Peço àqueles que falam isso, que estudem melhor Kardec. Capítulo 24, se eu não me engano, item 5. Kardec fala que nós espíritas precisamos fazer sim proselitismo com aqueles que são os prosélitos de boa vontade. Textualmente está no Evangelho. Então, uma das responsabilidades do espírita é levar a mensagem espírita, inoculando o preservativo na cabeça daqueles que se entregam a desvaios e entram na loucura do suicídio. Façamos a nossa parte, porque então só assim poderemos transferir a esses irmãos em desequilíbrio, imprevidentes, a verdadeira coragem moral para que possam suportar as vicissitudes, os sofrimentos, as dores da alma e as dores do corpo físico, resignados, com a certeza de que dias melhores sempre virão. Estamos sim hoje em sofrimento. Estamos sim hoje em aflições grandiosas. Mas também vivenciamos, talvez, o melhor momento de descobrir, dentro do contexto da nossa boa doutrina, a mensagem que nos ampara, nos auxilia, nos fortalece e nos dá a coragem moral para seguirmos adiante. O Espiritismo, nos fala o Evangelho, ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair daqui, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura, em que, sábio, ele será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que a breves dias chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal maior, num mal muito pior, mais longo e com certeza mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções,
é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das doutrinas materialistas a ele conduz ao suicídio, a lógica da doutrina espírita lhe mostra o porquê e como evitar. E isso é fato que a experiência confirma. Muito bem. Na Revista Espírita, nós temos lá a descrição de vários casos de espíritos suicidas. Ao lermos uma das revistas hoje, nós encontramos a história de um casal apaixonados. A moça, apaixonada pelo fulano A, é praticamente obrigada a casar-se com o ciclano B, pela família. Naquele período contemporâneo de Kardec, onde as famílias ainda ajustavam os casamentos dos filhos. E ela casou-se com o B. Contudo, continuou apaixonada pelo A. E o A apaixonado por ela. O A, quando viu que nada mais poderia ser feito em relação àquilo tudo, casou-se e constituiu família. Mas A era muito amigo de B e virava e mexia. B, que casou-se com a moça do qual A era apaixonado, o convidava para entretenimento na sua casa. Depois de um bom tempo correndo essa história, A e a moça não conseguiram dominarem-se, e aí trocaram carícias. Depois, arrependidos, a moça confessou para o seu marido B o que tinha ocorrido e por que tinha ocorrido, e o fato de os dois já se amarem há muito tempo. O marido lhe disse que isso não era motivo para que ele matasse nenhum dos dois, que os perdoava, desde que eles não se encontrassem mais. Mas não teve como, se encontraram e resolveram cometer o suicídio em conjunto e deixaram uma carta solicitando que não tiveram como fugir à situação, que estavam cometendo suicídio, mas pedia que os dois fossem enterrados na mesma cova. Muito bem. A igreja não aceitou, porque naquela época quem cometia suicídio não tinha condições nem de receber uma missa, nem de corpo presente, nem de 7º dia, de 30 dias, de um ano, nada. Nada aconteceu como eles queriam, mas Kardec solicitou aos amigos espirituais autorização para que evocasse os dois espíritos. E quando eles foram evocados, os dois estando presentes na mesma reunião, um não via o outro. E a moça tinha certeza que, por causa do ato deslocado, e já consciente que continuava viva, como espírito que era, comentou que, quando percebeu-se tão viva do que antes, quase teve outra morte. E entendeu que não poderia seguir adiante. E já tinha compreensão também que ela não teria condições de encontrar o ser amado,
tanto no plano espiritual e por algumas encarnações no próprio plano físico. Teriam que amargar as consequências, o ônus do ato deslocado. Mas também nós nos recordamos de uma história de O Livro dos Espíritos. Certo dia, Kardec recebeu uma cópia do Livro dos Espíritos, que estava escrito assim: este livro salvou minha vida. E logo embaixo, salvou a minha vida também. Obrigado por trazer as informações, por ter me livrado do suicídio. Um rapaz que havia perdido a esposa, jovem os dois, por uma doença que, se fosse hoje, seria dita como câncer, entrou em desespero e resolveu jogar-se de cima da ponte no rio Sena. Ao debruçar-se na mureta da ponte, tocou em algo e percebeu que era um livro. Aquilo lhe chamou a atenção. Ele pegou o livro, se afastou da ponte, embaixo de um bico de luz, não é? Naquela época, creio que nem existiam lâmpadas, deveria ser um archote. Ele começou a ler o Livro dos Espíritos. Depois do início da noite, pouco tempo, e só terminou a leitura quando o dia já tinha clareado. E enviou para Kardec, agradecendo por tudo que ele havia aprendido naquele livro. Então fica aqui a mensagem para que possamos analisar um pouco mais as nossas vicissitudes, nossas provas, que na maioria das vezes, por sermos imortais reclamões, né, vivemos fazendo reclamações, muito das nossas provas nós as temos transformado em expiação. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Hoje temos base para evitarmos o suicídio e para levarmos a mensagem do não suicídio a todos aqueles que mourejam conosco nesta caminhada evolucional a que estamos afetos, contemplados com a nossa reencarnação. Que sejamos amparados por Jesus e que possamos, por Jesus, amparar aos que precisam do consolo para desenvolverem em si a coragem moral através da fé raciocinada. Muita paz. Deixo aqui um beijo em cada coração, agradecendo estar conosco nessa tarde de hoje, a Sil Camargo, a Andréia, o Balque, querido amigo Balque, há quanto tempo, hein? A Dulce de Portugal, Carlos Santa Maria de Portugal também, Ligeirinho, que alegria, Ligeirinho, um grande abraço, amigo. Rô Estrela, de Porto Alegre, embaixador, que eu não descobri de onde é ainda, Ibavi Haram, Eliana deve ser a nossa amiga lá de Hortolândia, um beijo no seu coração. Rainha Sol, preciso de música. Olha que nick gostoso. O Evangelho é música em nossos ouvidos, preciso. Gato Velho, Márcio 81 e Lucimara. Beijos em todos os seus generosos corações. Fiquem com Deus. Tchau. Olá, boa tarde a todos, aos que eu não cumprimentei ainda, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Arnaldo, por esse estudo maravilhoso, mais esse Evangelho de luz, que com certeza nos iluminou em muito
e com certeza sairemos daqui um pouco mais esclarecidos. Então, sendo assim, vamos passar agora para esse momento especial, esse momento das vibrações, onde vamos vibrar por todos que estão precisando. E sendo assim, quem desejar pode colocar os nomes na área de texto ou mesmo pensar na pessoa. Sendo assim, convido a nossa amiga André a fazer as nossas vibrações. Pode ser, André? Boa tarde, som ok? Eu tinha um pique aqui na sala, ok, então tá. Então vamos lá. Vamos então, dando continuidade ao nosso culto da tarde de hoje, fazer as nossas vibrações, unindo nesse instante o nosso pensamento, embora longe fisicamente, mas próximos em vontade de dividir um pouquinho daquilo que já podemos aprender com o outro e que possamos então abrir os nossos corações doando amor àqueles que estão na nossa mente neste momento, os nossos parentes, amigos, os desafetos, aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. Vamos mentalizar também os que estão doentes em hospitais, ainda sem diagnóstico muitas vezes, aqueles que com tantas notícias difíceis de uma doença, aqueles desempregados, onde haja desesperança, incerteza, dúvida, que o nosso amor possa nesse instante chegar até lá, iluminando esses corações tão necessitados, tão angustiados, que Jesus abrace cada um e neste abraço leve a esperança, a harmonia, o equilíbrio. Vamos vibrar pelos desencarnados que tanto sofrem muitas vezes, os suicidas que hoje falamos, muitos nem sabem que já desencarnaram, sejam abraçados, abençoados, harmonizados e equilibrados em suas mentes, atendidos pela espiritualidade maior em hospitais. Solicitamos neste instante a equipe tão querida que sempre está aqui conosco, que possa levar a todos nós, nossos lares, locais de trabalho, a limpeza do ambiente, a harmonização de cada uma das nossas mentes, limpando aqueles pensamentos ainda derrotistas, desarmonizados e acionando em nós o otimismo, a esperança. Jesus amado, irmão maior, pedimos neste instante a fluidificação das águas, aquela água que separamos com tanto carinho para receber esse remédio, para o nosso alívio, mas também a água dos hospitais, dos abrigos de idosos, de crianças, dos presídios, enfim, onde haja um lugar onde a necessidade se faça, que o auxílio seja levado até aí. E que possamos estender as nossas mãos, doando esse auxílio em forma de oração. Agradecemos por mais esse instante que nos eleva a alma, que nos traz a lembrança das nossas possibilidades, ainda ingênua e semente, mas o quanto nós podemos dentro da nossa imortalidade. Que saímos daqui então, mas renovados, cheios de esperança e vontade de melhor interior. Obrigada a toda a espiritualidade que aqui conosco esteve nas vibrações. Que assim seja.
se o passando limpo. Que assim seja, graças a Deus, ainda nesse clima de amor, de paz, depois dessa vibração maravilhosa, eu convido a nossa amiga Rô para fazer a nossa prece de encerramento e agradecemos a Deus, a Jesus, ao mentor da sala e a todos pela companhia, porque tenhamos um final de tarde, uma noite cheio de paz e cheio de luz. Passando, Rô. Então vamos continuar nessa conexão com o nosso Pai Maior e agradecidos por tudo que recebemos, por este encontro, aonde podemos realizar o nosso Evangelho no lar. Eu peço a cada irmão que continuamos elevando o nosso pensamento para que possamos encerrar com uma prece as nossas atividades e que os nossos bons amigos que aqui se encontram, nos recepcionando, possam recolher tudo aquilo que não desejamos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, vós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu desejo a todos muita paz e muita luz.